Uma boa noite a todos vocês que estão aqui e que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos ouvir a página de preparação com o nosso irmão João. Boa noite, meus irmãos, que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 59, que tem o título Palavras da Vida Eterna. Tem aqui uma afirmativa de Simão Pedro, que está em João, capítulo 6, versículo 68. Diz assim: Tu tens as palavras da vida eterna. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito, sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento, palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nasce do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência, mas não ouvites as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos os nossos pensamentos ao alto, agradecendo aos guias de nossa casa, a Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores do invisível que sempre estão na sustentação de nossas reuniões e toda e qualquer atividade. Vamos conversar com Jesus. Mestre amigo, aqui neste momento, nessa semana que antecede as comemorações do teu aniversário aqui na Terra, por todas essas boas vibrações que recebemos durante esses dias, estamos recebendo aqui, dentro deste recinto, na nossa casa de caridade, por todos os fluidos que já estão sendo trocados aqui em nossa reunião e por muito mais que nem percebemos e muitos de nós não conseguimos nem ver. Estamos a te agradecer. Agradecer porque é oportunidade ímpar. Quantos e quantos irmãos desperdiçam a oportunidade de estarem em contato mais estreito contigo,
Quantas vezes será que fechamos nossos olhos e nossos ouvidos ao Evangelho bendito? Agora, nesse instante, pouco importa. Se perdemos lá atrás, estamos ganhando no presente e, com certeza, ainda mais no futuro. Obrigado por tudo. É uma frase tão simples, mas tão verdadeira. Nós falamos obrigado por tudo de forma genérica, justamente por essa nossa deficiência de perceber aquilo que recebemos. E no meio desses agradecimentos, te pedimos que os leve também a Deus nosso Pai, por tudo também que Ele nos proporciona, pelas chances, pelas oportunidades e por muito mais. E nós, muitas das vezes, detidos na matéria, mais uma vez, não percebemos. Toca a fronte da nossa irmã Rosana, que oferecerá para nós o estudo desta noite. Estudo, meditação e tudo aquilo, todo o cabedal de conhecimentos dela até hoje, que ela vai distribuir conosco, para que todos nós juntos façamos reflexões, boas reflexões daqui para frente. E assim, sob a tua permissão, mestre amigo, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. Como disse a página de abertura, né? Palavras de vida eterna. O Evangelho, ele está cheio dessas palavras para a vida eterna. Vida que nós já estamos aqui vivendo, porque sabemos que ao sair daqui, continuaremos a viver. Então, cada gotinha, cada orientação que a gente escuta do Evangelho é palavra da vida eterna. E hoje nós vamos falar da continuidade, né, ao capítulo 7 do Evangelho, que nos fala dos bem-aventurados, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Olha que maravilha. E quem são esses pobres de espíritos? Será que nós já temos condições de sermos vistos como pobres de espíritos? Ou será que nós já temos condições de nos vermos pobres de espíritos? Não podemos confundir pobres de espíritos com o sentimento de humilhação. Não é isso. Ele está falando de humildade, simplicidade de coração. E cada um de nós podemos avaliar se em toda a nossa vida, em todos os nossos atos diários, se eles são feitos de simplicidade ou de orgulho, em qualquer área que estivermos atuando. Seja como pai, mãe, filho, esposa, marido, chefe, empregado, subordinado, nós podemos observar. Porque Jesus nos alerta aqui nesse item, que vai do 3 ao 6. O 6 já é a instrução de Kardec, e o 3, 4 e 5 são 3 passagens que se encontram, 2 no Evangelho de Mateus e uma no Evangelho de Lucas, falando da vaidade humana. Não é pra gente não, né? Não somos vaidosos. Nem um pouquinho. Um pouquinho, vai. Só um pouquinho, né? Mas vamos lá. E dessa necessidade que nós temos, muitas das vezes, de nos colocarmos em evidência. Tem até uma frase popular: você sabe com quem está falando? Afinal de contas, quem sou eu?
né? Esquecendo de como estou eu. Como eu estou eu? Posso hoje ter um título, que ao desencarnar, posso perdê-lo. Ou no próximo mandato, posso perdê-lo. Ou por alguma eventualidade na vida, eu posso perder. Então eu tenho que saber como eu lido com essas situações na minha vida, para que eu possa ser reconhecido diante de Deus, da espiritualidade de luz. Porque muitas das vezes eu posso vir à casa espírita em todas as reuniões, estar presente em várias frentes de trabalho. Mas qual é o sentimento que está me regendo? O verdadeiro servo que está pronto para o trabalho, perdão, que às vezes a língua trava, ou eu estou me achando, eu sou o máximo. Afinal de contas, eu faço aquilo, e falo bem a beça do Evangelho. Será? E cada um de nós pode fazer essa análise, é simples. Mas vamos ver o que Jesus, os evangelistas trouxeram da fala de Jesus. Na 3, é aquela passagem, por ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Porque isso aqui, eles vinham de uma missão que Jesus tinha dado para eles realizarem, um trabalho comum de evangelizar. E ao voltarem, eles estavam entre eles discutindo quem era o mais importante para Jesus. Eram 12 apóstolos, não é mesmo? Quem que Jesus mais considerava? Mas eles não queriam fazer essa pergunta para o mestre. E quando eles viram o mestre, eles se calaram, achando que estavam enganando o Cristo, que ele não ia saber de nada. Mas não foi bem assim, porque Deus sabe o que está no íntimo de cada um de nós. Cada um, a todo instante, tá, gente? Não tem um momento específico, eu vou lá na reunião, estou bem aberta, estou aqui bonitinha. Para vocês eu estou bem. Mas, e por que isto? Será que eu estou tão bem assim? Será que a gente consegue enganar o Cristo quando a gente vem para o trabalho? Com certeza não, Mas vamos lá. Ele falou assim, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Por que criança? O que a criança tem que nós adultos não temos? Nós já fomos crianças, E o que ficou no passado? O que nós deixamos lá nesse passado que é tão importante? Porque na psicologia e na psicanálise, nós falamos muito da criança interior. Joana de Ângeles tem um livro inteirinho. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então essa criança interior que cada um de nós trazemos, tem muito a ver conosco, sim. E o que eu deixei nesse passado com essa criança, que Jesus considera tão importante? E ele continua: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe o meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer,
é a mim mesmo que recebe. Jesus está falando que a criança, ela não tem problema de se humilhar. Essa humilhação para a criança ela está brincando. Se um coleguinha pega o seu brinquedo, ou ela pega o brinquedo do outro, e daqui a pouco o adulto vai lá, faz as pazes que não é assim, tá tudo certo, ela vai fazendo uma boa. Porque a criança, ela nasce com a sua simplicidade. Nós, adultos, é que a corrompemos com as nossas intemperanças, com a nossa má educação, com a nossa impaciência. Porque a criança em si, ela vai sendo modelada por nós adultos. Já perceberam isso? É triste, mas é verdade. Mas era essa criança que Jesus estava mostrando. Olha, seja simples iguais a eles. Que brigam numa hora, mas daqui a pouco, olha, já estão juntos de novo, brincando de novo. E nós, muitas das vezes, como adultos, o que a gente faz? Briga, não quero mais saber. Estou de mal, não perdoo. Não é assim que a gente faz? Estamos demonstrando a criança que Jesus fala da simplicidade? Não. Estamos, de fato, demonstrando o quê? O nosso orgulho, a nossa vaidade. De nos acharmos melhores do que aquele que nos ofendeu. Afinal de contas, eu fui a ofendida. Na outra passagem, é assim, então, a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, os discípulos do Cristo, se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? E ela, respondeu: manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento ao teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E não é isso que a gente busca com nossos filhos? Querer que eles sejam os melhores da turma? Querer que eles sejam melhores em tudo? Não é isso que a gente faz? Afinal de contas, ele é meu filho. E eu quero o melhor para ele. E com isso não percebemos que estamos incutindo nas crianças a rivalidade, a disputa, que mais à frente, como adulto, vai repercutir. E a gente fala assim: ai, minha nossa, eu não sei onde, o que eu fiz com esse menino? Já perceberam isso? E ele continua: mas Jesus lhe respondeu: não sabe o que pedes. Pois vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Porque até então Jesus não tinha sido crucificado, não é mesmo? E nós podemos, a gente quer pagar esse preço de ser crucificado? Podemos até querer, daqui a algum tempo, não agora. Não somos tão humildes assim, né? Mas ele fala, e eles responderam: podemos. Olha a prepotência, a arrogância. Mas Jesus, dentro do seu entendimento, da sua visão bem ampla, respondeu: é certo que bebereis o cálice que eu beber, porque um dia nós nos tornaremos, de fato, chegaremos à categoria de espíritos crísticos, né? E faremos o que o Cristo fez. Um pouquinho mais à frente, mas faremos. Vamos ter que batalhar um pouco mais, né? Trabalhar em nós a nossa vaidade, nossa prepotência, nosso orgulho e tudo mais. Mas ele continuou: mas pelo que respeita a vós sentar-de à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aquele a quem meu Pai o tem preparado.
Ou seja, quem decide isso é Deus, não é ele. Porque Deus é que sabe as provas que nós temos que passar, cada um de nós. Que, na verdade, essas provas são o quê? É para a gente sofrer? Não. É para a gente aprender. E aprendendo, através das nossas escolhas, a gente cresce. Por isso que as provas se repetem. Já repararam? Caramba, eu estou passando por isso de novo. Não é possível. Está se repetindo a mesma lição. Por que será? Porque não aprendemos. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Isso não deve ser entre vós, ou seja, não faça a mesma coisa que os homens comuns. Não tentem buscar essa disputa de quem é o melhor. Não importa. Se você hoje está num cargo, numa posição de evidência, faça o melhor. Quem viu o filme Nosso Lar, lá no Ministério acho que é da Regeneração, eu não me lembro muito bem qual foi o ministério, mas quando se foi falar com o governador, uma das frases que pelo menos a mim marcou muito, né? O governador, ele se dobrou diante de André Luiz, que chegava, e André Luiz: eu é que tenho que me arriar perante ti? Ele falou assim: não, aqui o exemplo vem de cima, mostrando que não importa o posto que você se encontra, porque não é o posto que diz quem você é a sua postura íntima. Porque, como diz Paulo, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, eu posso saber do evangelho, de todas as lições, mas se eu não tiver amor, eu nada sou. Se eu não tiver humildade em falar de amor, eu nada sou. De que me adianta um cargo, se eu não sou humilde? Mas ele continua: assim não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Difícil, né? Do mesmo modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Não foi o que ele fez? Quando ele quis lá, no ato de lavar os pés, quando ele foi lavar o pé de Pedro, se eu não me engano, né? Pedro não quis que ele fizesse isso. E ele falou: se eu não fizer isso, não tem parte comigo. Porque a simplicidade, a humildade, para muitos aquele ato de Jesus era o quê? Humilhação. Mas ele não se sentia nem um pouco humilhado. Ele quis nos demonstrar a humildade. Coisa que nós, eu não sei vocês, eu posso falar de mim, eu estou um pouquinho distante de vivenciar a humildade. Sabe como é que eu sei isso? Porque eu ainda estou aqui. Porque se eu já tivesse melhorado um pouquinho, já estava longe. Já estava pelo menos do nosso lar. Exatamente, já está no nosso lar, né? Mas ainda estamos aqui. E no 5º ele diz assim: Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notaram que os convidados escolhiam os primeiros lugares.
É muito comum quando a gente vai numa festa, quando a gente é convidado e não tem uma mesa com um nomezinho lá marcando, a gente quer escolher o melhor lugar. Tem muitos que escolhem um lugar perto da cozinha. Não é verdade? Com pretexto de ser servido primeiro. Ato de humildade, né, gente? Não vou continuar, né? Não vou falar mais nessa canção. Mas é só pra gente ter noção de como a gente age, tá? Perto do bolo. Perto do bolo, né? Da mesa, né? Pra na hora que falar que tá liberado, ser o primeiro a pegar os docinhos. Os chocolates maravilhosos. Mas então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, para as festas, né? Não tomeis o primeiro lugar, para que não se suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado, venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vós vejas constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Então, não espere ninguém falar, ocupe o último lugar. Se você tem humildade de fato, vá para lá sozinho. Porque não importa o lugar que você está sentado. O importa é o banquete que você vai participar, assim como nós aqui. Não importa se estamos à mesa, sentados no local dos médios passistas ou na assistência. O que importa é o banquete que o Evangelho nos proporciona. Isso é que importa para cada um de nós. Assim como não importa quantos anos estamos na casa espírita, quantas reuniões frequentamos e, como eu disse ainda há pouco, as tarefas que realizamos na casa espírita. Não importa. O que importa é como eu faço. Porque, na verdade, a gente tem consciência que não estamos trabalhando para a direção da casa. Estamos trabalhando para quem? Para Jesus. E quando nós pedimos a Jesus, nós queremos que Ele nos sirva de qualquer jeito? Que vier veio, tá bom. É assim que a gente pede para Jesus? Nós pedimos na esperança de receber o melhor. Então, se Jesus está aqui, nós estamos servindo a Ele, qual é a nossa postura? Fazer o nosso melhor para Ele. Na certeza de que quem vai receber é o nosso próximo. Quem estiver mais próximo. E é isso que a gente tem que pensar. Kardec faz um comentário. Ainda tem 5 minutos. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque o reino dos céus lhe pertence. Ele está falando aqui dos eleitos. Por que eleitos? Se na doutrina nós aprendemos que não tem eleitos. Eleitos nos sentidos daqueles que cumprem suas orientações. Esses são os eleitos. Mas ele não está dizendo que é só para um grupo. Não. Todos estão convidados. Não foi assim? Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Por que poucos os escolhidos? Porque esses poucos é que se prepararam. E ele continua: o Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes do mundo dos espíritos,
os que eram pequenos na terra, e bem pequenos. Muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca. O que é mesmo? As virtudes, que o Evangelho está cheio delas. O Evangelho está cheio desses ensinamentos que não é só para ser lido, é para ser vivenciado. Cristianismo redivivo é o grande convite desse terceiro milênio. É parar de falar muito e agir mais. As virtudes, ao passo que os outros tiveram que deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para uma outra vida. A riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento. Nada mais possuído senão isso, chegando ao outro mundo, privados de tudo, como náufragos que tudo perderam. É lamentável, mas é verdade. Tudo isso que a gente luta de montão para ter aqui, fica, materialmente falando, fica aqui. Damos o sangue, trabalhando muitas das vezes em que deveria de ser o suficiente. Um emprego não é bom. 2 empregos já me tira o couro. 3 empregos. A pessoa tem vida? Vida em abundância? A pessoa vive, tem uma vida social, familiar, alguma coisa desse tipo? Me perdoe aqui quem faz isso, tá? Não estou criticando, só estou alertando. Porque o Cristo também nos alertou. Não podeis servir a 2 senhores, porque abandonarás um para servir o outro. Deus e Mamon. Mamon não é só o dinheiro, é a vida material. Onde a gente, busca ficar mais preso. Mas Joana de Ângeles, nesse livro que lhes falei, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nos diz assim: ao primeiro ensejo, sombreados pela ilusão, disputavam privilégios, anelavam por prioridades, destaques e honrarias. Não haveria outra motivação para estarem ao seu lado. É por isso que nós estamos ao lado de Jesus? Para ter destaque? Se não usufruíssem do seu privilégio, da sua notoriedade, convertendo essas conquistas em resultados de imediato consumo e prazer. Vamos ficar atentos para não fazermos isso conosco, com nós mesmos. Qual dentre vós seria o maior? Discutiram animosos, mas Joana nos fala que aqueles que querem ser o maior precisam fazer a diferença através da renúncia de si mesmo, do desapego, das vitórias sobre as paixões servis. Vencer a nós mesmos. E para que isso aconteça, precisamos conhecer a nós mesmos. Porque senão, não faremos. Ficaremos na superficialidade de nós mesmos. E não faremos a tão sonhada reforma íntima que nos convida ao Espiritismo. Porque eu não estou aqui para mudar o outro. Eu estou aqui para me mudar. E esse é o convite que nós
deixamos por não ter mais tempo, mas eu deixo o convite de vocês, não sei, acho que o Edinho, não sei quem trouxe esse livro aqui numa outra reunião, Renovando a Atitude do Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Ele tem um capítulo inteirinho falando sobre isso, é que não dá mais tempo. Maravilhoso, que nos ensina a buscar essa simplicidade de coração, humildade nos nossos gestos, para que possamos um dia sermos reconhecidos como esses espíritos esses pobres de espíritos, como nos fala o Evangelho, porque o convite é para todos nós. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Graças a Deus. Nossa irmã poderia continuar falando mais e mais se nós tivéssemos tempo, né? Então vamos elevando os nossos pensamentos mais uma vez ao alto e a Jesus. Mestre amigo, estamos a te agradecer essa grande oportunidade de estarmos em contato com esse Evangelho bendito, bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. Só hoje, com alguns minutos que nos foram concedidos para fazermos reflexões, o que recebemos é tão imenso, que possamos voltar para as nossas casas pensando bastante. Se tivermos o Evangelho lá na nossa residência, que voltemos nesse mesmo ponto, auxiliados já previamente pela nossa irmã, que nos ofereceu esse estudo. Nossa irmã e tantos outros irmãos que por aqui passam, trazendo para nós motivos de reflexão. Pois é isso mesmo, o Evangelho precisa estar vivo dentro de nós. Esse Evangelho precisa ser vivido, precisa ser aplicado, que é o nosso grande amparo. Queremos paz, queremos felicidade, queremos harmonia em nossa vida, mas precisamos de trabalho, precisamos de exercício, precisam deixar de ser belas palavras de um belo livro e tornar-se realidade através de nós. Obrigado por tudo, Mestre. Te pedimos mais uma vez que leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo isso que já está sendo nos proporcionado nesta noite. E o que virá ainda no segundo momento. Ampara, auxilia, Mestre amigo, os nossos irmãos médiuns que logo já estarão atuando nas câmaras de paz, que desde já estão concentrados. E assim, ao término de nossa reunião, todos nós, em qualquer posição que estejamos aqui no momento, na mesa, nos passes ou na assistência, termos contribuído em prol desta reunião. Sendo assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos encerrando esse primeiro momento da nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Quanta luz nesse